Perceba o que está ao seu redor. Olhe com calma, com sinceridade. Existe algo que você pediu a Deus e que ainda não chegou. Talvez você tenha chorado baixinho para ninguém ouvir. Talvez tenha feito planos, orações, esperanças, promessas. E nada, só o silêncio, só o tempo, só o coração cansado tentando continuar acreditando. Mas respira. Porque se você ainda sente essa inquietação dentro do peito, se esse desejo ainda pulsa, mesmo quando você finge que esqueceu, é porque Deus ainda não terminou essa história. E talvez o que você esteja esperando não seja só um sonho. É um milagre à vista, mas eu não vejo nada acontecendo. Esse é o pensamento que mais pesa nas noites em que a esperança quase apaga. Você olha para todos os lados e vê portas fechadas, silêncio de Deus, atrasos, orações sem respostas, visíveis. E começa a se perguntar, será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu estou esperando em vão? Será que isso ainda é para mim? Sabe o que mais enfraquece a fé? Não é a espera, é o vazio no meio dela, é o não saber. Se vale a pena continuar esperando por algo que não dá sinal de vida, mas escuta com atenção. Deus não está em silêncio porque esqueceu. Ele está em silêncio porque está preparando, e isso muda tudo. Imagine um jardineiro. Ele planta a semente com amor, regando dia após dia, mas por um tempo, nada brota. Se alguém olhar de fora, vai dizer que ele está sendo tolo, que nada vai nascer. Mas ele não se desespera, porque ele sabe o que plantou. Ele confia no processo, mesmo quando o solo parece estéril. Assim é com Deus. Ele plantou algo em você, um propósito, uma resposta, uma promessa. E mesmo que tudo pareça parado, o invisível está em movimento. Você não vê a raiz crescendo debaixo da terra, mas ela está ali, se fortalecendo, até que no tempo certo ela rompe o solo e floresce. Se você pudesse ver agora tudo que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida, você nem dormiria de ansiedade e gratidão. Mas Deus não revela tudo de uma vez, porque se Ele mostrasse o milagre antes do tempo, você talvez tentaria controlá-lo, apressá-lo, moldá-lo à sua expectativa. E milagres não se controlam. Milagres se acolhem com fé. Milagres se aguardam com um coração sensível, mesmo quando cansado. Mas eu estou fraco, cansado de esperar. Eu sei. E Deus também sabe. Ele não espera que você seja forte o tempo inteiro. Ele só quer que você continue com Ele, mesmo que tudo dentro de você grite por desistência. Você não precisa forçar sorrisos. Você não precisa dizer que está tudo bem quando não está. Você só precisa continuar com Deus, porque a fé verdadeira não é aquela que grita nas vitórias. É aquela que sussurra no meio da dor. Senhor, eu confio em Ti. Ainda assim, eu confio. Respire agora, profundamente, e se permita lembrar quantas coisas você já achou que não ia suportar, mas superou. Quantas vezes achou que era o fim e foi apenas um recomeço. Quantas orações você achou que tinham sido ignoradas e depois percebeu que estavam sendo respondidas de forma ainda melhor. Você não está sozinho. Você não está esquecido. Você não está perdido. Você está no caminho. E mesmo que pareça lento, esse caminho está te levando direto para o que Deus preparou. Há um milagre se aproximando. Talvez não no seu tempo, mas no tempo perfeito de Deus. E quando ele chegar, você vai entender por que precisou esperar tanto. Porque milagres verdadeiros não acontecem no raso. Eles nascem das profundezas, das lágrimas escondidas, dos momentos em que tudo parecia perdido. E é exatamente nesses momentos que Deus sussurra ao coração: eu ainda estou aqui. Confie mais um pouco. Você consegue sentir isso? Essa pequena chama que ainda arde, mesmo com todo o vento contrário? Isso
é fé. Isso é vida espiritual pulsando, mesmo quando o mundo grita para desistir. Então, enquanto o milagre não chega, viva com os olhos voltados para o céu e os pés firmes na esperança. A esperança não é uma ilusão, ela é a lembrança de que o céu está envolvido com a sua história. E agora, preste atenção nisso. O seu papel não é produzir o milagre, é permanecer no lugar onde Deus te plantou, com o coração disposto, ainda que cansado, e os olhos ainda voltados para o alto, porque quando você insiste em confiar, mesmo sem provas visíveis, você está declarando ao céu: Senhor, eu espero porque eu sei quem Tu és. E isso tem poder, isso move o céu, isso atrai o sobrenatural. Pode ser que você esteja a um dia de distância da sua resposta. Pode ser que seja hoje. Pode ser que ainda leve um tempo. Mas em todos os casos, o milagre já está a caminho. Enquanto isso, o que você pode fazer é viver esse tempo com fé inteligente. Fé que não se baseia em sinais externos, mas no caráter de quem prometeu. Fé que se ancora não no quando ou no como, mas no quem. Imagine o milagre chegando. Feche os olhos por um instante e visualize. Não como quem fantasia, mas como quem crê. Visualize o dia em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Era necessário. Valeu a pena cada lágrima. Esse dia não é impossível. Ele está a caminho. E até que ele chegue, continue andando, continue crendo, continue esperando, porque milagre à vista não é só um tema bonito. É uma promessa que está sendo costurada nos bastidores celestiais. E quando ela se manifestar, vai ser impossível não reconhecer: foi Deus. Sempre foi Ele. E Ele não falha. E mesmo quando tudo parecia estático ao redor, Deus estava movendo o invisível. Não era ausência, era preparo. Não era descaso, era lapidação. O tempo da espera, quando guiado por fé, se transforma num campo fértil para colheitas que os olhos ainda não podem ver. Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha te contado. Às vezes, o milagre que você espera virá embalado em silêncio. Outras vezes, ele virá com barulho de recomeço. E em certos dias, ele virá como um suspiro profundo dentro de você. Uma paz que não faz sentido algum, mas que sustenta tudo. Sim, há milagres que Deus não revela no céu, mas planta dentro da sua alma. E sabe por quê? Porque o verdadeiro milagre não é apenas o que acontece ao nosso redor. É o que acontece em nós durante o processo. Olhe para trás um pouco. Veja as batalhas que você já venceu. Você lembra como se sentia quando achava que nada faria sentido? E mesmo assim, de alguma forma você passou. Você ficou de pé. Você respirou fundo. Você sobreviveu à noite mais escura da sua história. Você consegue perceber o que isso significa? Deus já operou milagres em você. E eles nem sempre vieram com luzes e trombetas. Vieram com força para continuar quando tudo gritava para parar. Vieram com esperança no coração ferido. Vieram com fé dentro da dúvida. Isso também é milagre. E agora, no tempo em que você espera, respire. Sim, agora. Respire fundo e diga para si mesmo: eu ainda estou no caminho, Deus ainda está escrevendo. Não é porque a porta ainda não abriu que o milagre não foi enviado. Às vezes, Deus espera você amadurecer emocionalmente para não apenas receber, mas também sustentar aquilo que está pedindo. Já pensou nisso? Quantas bênçãos foram atrasadas porque o coração ainda não estava pronto para não se perder nelas? A espera nos ensina sobre prioridade, sobre gratidão, sobre amar a jornada, não apenas o destino. E aqui vai mais uma verdade: milagre não é uma moeda de troca. Não é sobre merecimento, é sobre graça. E essa graça não depende do seu desempenho, mas da bondade dele. Enquanto você espera, Deus está preparando os bastidores. Enquanto você ora, Ele está alinhando encontros. Enquanto você chora, Ele está semeando consolos que você ainda não viu.
Enquanto você se cala, Ele está falando com corações que ainda vão cruzar o seu caminho. Deus trabalha no invisível para manifestar no visível. Mas o que fazer quando o coração se cansa? Talvez agora seja um desses momentos. Talvez você tenha pedido tanto, chorado tanto, e a resposta ainda não chegou. Talvez você esteja pensando: Deus, eu ainda aguento, estou no limite. E é exatamente aqui, nesse ponto onde a força humana se esgota, que a força de Deus começa a se revelar. O milagre que você tanto espera pode estar no segundo seguinte ao seu "eu não aguento mais". Então, segure só mais um pouco. Não porque você é forte demais, mas porque Ele é. Seja sincero com Deus. Não tente parecer bem diante dele. Rasgue seu coração, não o seu desempenho. Fale com Ele como quem fala com alguém que realmente te ama. Diga: Senhor, eu não estou bem, mas estou aqui, ainda confio, ainda acredito, mesmo com medo, mesmo cansado, ainda sou teu. E é esse tipo de oração, honesta, real, despida de performance, que toca o céu. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas Ele se move quando vê um coração quebrantado. Agora pense comigo. Quantas vezes você se sentiu em ruínas, mas ainda assim escolheu confiar? Quantas vezes a lágrima caiu e no lugar do desespero veio a esperança? Isso também é fé. Fé não é ausência de dúvida. Fé é persistência no meio dela. E é exatamente esse tipo de fé que antecede o milagre. Você acha mesmo que Deus te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho? Você acha mesmo que todo esse deserto é à toa? Não é. Deus está ensinando você a andar sobre a areia quente sem queimar os pés. Está ensinando você a confiar mesmo quando o céu está nublado. Está te ensinando que Ele é o mesmo, com milagre ou sem milagre. E quando o milagre chegar, porque ele vai chegar, você não será mais o mesmo. Você será alguém que não apenas recebeu algo de Deus, mas que se tornou alguém moldado por Ele. E aí, o milagre será ainda maior. Não estará apenas nas circunstâncias, mas em quem você se tornou através da jornada. Então, enquanto isso, mantenha os olhos abertos, mas mantenha o coração ainda mais. Perceba os pequenos sinais, a ligação que chegou na hora certa, a mensagem inesperada, aquele versículo que apareceu exatamente quando você pensou em desistir. Nada disso é coincidência. É Deus sussurrando: eu estou aqui, ainda estou no controle. E se em algum momento o coração se encher de angústia, faça esse exercício comigo agora. Feche os olhos, respire lentamente, coloque a mão sobre o peito e diga em voz baixa: mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver, eu espero. Mesmo sem força, eu creio. Mesmo com medo, eu sigo. Porque o meu Deus é fiel e o meu milagre está a caminho. Essa declaração não é mágica. É uma reprogramação da alma. É você dizendo para si mesmo que o que está por vir é maior do que o que se foi. É você se lembrando de que o autor da sua história não parou de escrever e ele não vai te deixar no meio da página. Continue. Caminhe mesmo se for devagar. Ore mesmo que pareça repetitivo. Abrace mesmo quando não receber de volta. Plante mesmo, sem garantias. Ame mesmo com o coração em pedaços. Tudo isso também é milagre. Tudo isso também é fé. E quando você menos esperar, Deus vai virar a página. E aquilo que você tanto sonhou vai se tornar realidade diante dos seus olhos. Não porque você forçou, mas porque você confiou. Não porque você mereceu, mas porque você perseverou. E aí, você vai entender. Vai entender por que teve que esperar. Vai entender por que doeu tanto. Vai entender por que tudo parecia impossível. Porque o impossível é só o palco onde Deus revela quem Ele é. E você, justamente você, foi escolhido para presenciar isso.
há uma coisa que quase ninguém percebe. O milagre nem sempre começa com luz. Às vezes, ele começa com um choque de realidade. Deus não mascara dores. Ele não te ilude com promessas fáceis. Ele te conduz, mesmo que seja por caminhos onde você precisa encarar o que evita há anos, a bagunça dentro de você. Você já percebeu como o silêncio de Deus te obriga a escutar a si mesmo? Esse é um milagre que poucos reconhecem. Deus não responde com palavras porque quer que você ouça seu próprio coração sendo restaurado. Ele não acelera o processo porque quer que você descubra que também é capaz de crescer. Sim, você, mesmo com traumas, mesmo com feridas, mesmo com dúvidas, a jornada não é sobre ir do ponto A ao ponto B. É sobre se transformar no caminho. Tem gente que recebe o que pediu e ainda assim perde, porque não se preparou por dentro. Por isso, Deus, em sua sabedoria, te convida a amadurecer na espera, a reorganizar o caos interno, a redefinir prioridades, a se despir de vaidades e escudos emocionais, a parar de fingir que está bem quando tudo dentro de você grita socorro. Ele te quer inteiro. E às vezes, para ficar inteiro, é preciso primeiro se quebrar. Mas quebrar na presença dele, isso é diferente, porque Deus não despreza corações despedaçados. Ele os reconstrói com detalhes que só a eternidade explica. Sabe aquela ferida que você tentou esconder até de si mesmo? Deus já viu e não te condenou por isso. Ele estendeu a mão, não com pressa, não com cobrança, mas com um amor que te dá espaço para ser vulnerável sem medo. E talvez seja essa a cura que antecede o milagre, a permissão para você ser quem realmente é, sem disfarces diante do Pai. Tem um tipo de vitória que não se conquista no palco, mas no chão do quarto, ajoelhado, com a alma em frangalhos, dizendo: eu não sei o que fazer, mas confio que o Senhor sabe. Esse tipo de fé muda destinos. Essa fé move céus. E aí, quando o tempo certo chegar, Deus não apenas te entrega o que você pediu, Ele te entrega transformado. Porque o milagre mais profundo não está no que você recebe, está em quem você se torna antes disso. Agora, me diga com sinceridade, você está disposto a ser moldado? Porque o que Deus está preparando não é pequeno. E aquilo que é grande exige raízes profundas. Você não vê o solo se movendo, mas as raízes estão crescendo. E é isso que vai sustentar o peso da bênção quando ela chegar. Tem gente que quer o fruto, mas rejeita a poda. Mas você já entendeu que o cortar de Deus é cuidado, não castigo. Ele corta para dar forma. Ele remove para fazer florescer. Ele poda para permitir frutificar. É por isso que dói. Mas é uma dor que gera vida. E nesse processo, o céu está mais perto do que você imagina. Você não está sozinho. Por mais que pareça, tem anjos acampados ao seu redor. Tem orações que você nem sabe que foram feitas por você. Tem promessas que ainda vão se cumprir, mesmo que hoje pareçam distantes. O seu hoje não define o seu sempre. O que você sente agora não anula o que Deus está fazendo no oculto. O tempo dele é diferente. Você olha o relógio, Deus olha o propósito. Você vê atraso, ele vê alinhamento. Você vê frustração, ele vê oportunidade de aperfeiçoamento. Então confie, mas confie de verdade, mesmo sem entender. Confiança não é ausência de perguntas, é decidir seguir mesmo quando elas não são respondidas. Talvez hoje seja um daqueles dias em que tudo parece pesado, a alma cansada, o coração sem direção. Se for esse o caso, eu te peço, não desista agora. Não desacredite logo no final da estrada. Você já andou demais para voltar, e o que Deus tem reservado é maior do que o que você está deixando para trás. Continue, ainda que com passos trêmulos. A dor que você sente não é prova de abandono, é sinal de transformação. Talvez hoje o céu esteja em silêncio porque está ocupado demais trabalhando a seu favor. Você só precisa seguir um pouco mais.
Apenas mais um dia, mais um amanhecer, mais um sim dito na fé. E então as peças vão se encaixar. As lágrimas terão sentido, as orações que pareciam ignoradas se revelarão como parte de um plano detalhado de amor. E quando esse tempo chegar, porque vai chegar, você vai perceber que Deus não atrasou. Ele apenas esperou você estar pronto para viver o que pediu. E você vai agradecer por tudo o que hoje ainda não entende. Até lá, cuide do seu coração. Não alimente a ansiedade com suposições. Não ceda ao desânimo que te diz que nada vai mudar. Dê a si mesmo o presente da esperança. Mesmo que ela venha pequena, como uma faísca, ela ainda pode acender fogueiras. Fale com Deus, não com fórmulas decoradas. Fale como um filho fala com o pai, sem filtro, sem performance, com verdade. E peça: Senhor, me ensina a esperar sem me perder. Me ensina a ter fé quando a lógica grita. Me ensina a crer no teu tempo, mesmo quando tudo dentro de mim quer correr. Essa oração sincera move o coração de Deus e, aos poucos, você vai notar algo diferente. A angústia dá espaço à serenidade. O medo cede lugar à confiança e a espera se torna sagrada. Não porque ficou fácil, mas porque você aprendeu a andar com ele enquanto espera. Esse é o verdadeiro milagre. E ele já começou. Você já percebeu que Deus nunca desperdiça uma lágrima? Tem dores que você achou que foram ignoradas, mas elas foram cuidadosamente colhidas. Cada lágrima sua caiu no altar do céu. Não como fracasso, mas como semente. Você chorou acreditando que era o fim, mas Deus viu aquilo como o início de algo novo. Na lógica humana, cair é sinônimo de fraqueza. Na lógica divina, é o ponto exato onde ele começa a erguer com as próprias mãos. Sabe por quê? Porque quando tudo desaba, finalmente você solta o controle. E só assim ele consegue reconstruir com os planos dele, não com as suas expectativas. E, às vezes, sim, Deus frustra expectativas, não por crueldade, mas por amor. Tem caminhos que ele fecha porque te levariam à exaustão. Tem portas que ele tranca porque sabe que atrás delas tem o que você não suportaria agora. Tem gente que ele afasta não porque são más, mas porque atrasariam seu crescimento. E ele faz isso em silêncio, sem alarde, sem explicação. Você só percebe depois, quando olha para trás e pensa: se aquilo tivesse dado certo, hoje eu estaria longe de mim mesmo. Deus está te devolvendo a si mesmo. E às vezes isso dói mais do que perder qualquer coisa externa. Porque redescobrir quem você é, sem as máscaras, sem as defesas, sem as mentiras que você acreditou sobre si mesmo, é um processo sagrado e profundo. E ele está nisso com você. Não pense que Deus só age quando algo explode em luz. Às vezes, ele se revela no processo lento de cura que ninguém vê. Enquanto você achava que nada estava mudando, seu coração estava se tornando mais forte, sua fé mais madura, sua visão mais espiritual. A ferida ainda está ali? Talvez, mas agora ela não define mais quem você é. Você começa a perceber que é possível seguir mesmo com cicatrizes. Porque elas não são sinal de derrota. São marcas de quem enfrentou o vale e não foi engolido por ele. E é justamente aí que Deus te surpreende. No ordinário, no cotidiano, no pequeno gesto que ninguém nota, mas que carrega amor dele. Você pode estar fazendo um café, lavando a louça ou olhando o céu pela janela e sentir uma paz inexplicável, um sussurro na alma dizendo: estou aqui, não te deixei. Essa paz não vem do mundo, ela vem do céu e não depende das circunstâncias, mas da presença. Quanto mais você se abre para essa presença, menos você sente a urgência de controlar tudo. Porque a fé verdadeira não é só acreditar que Deus pode fazer. É descansar no fato de que mesmo que Ele ainda não faça, Ele está ali. E isso já é o suficiente.
Você vai perceber que mesmo sem ter tudo resolvido, há beleza no meio do caos. Uma beleza que nasce quando você entende que ser sustentado por Deus vale mais do que qualquer final feliz instantâneo. Porque o verdadeiro final feliz é quando você reconhece que, independentemente do que vier, você não está só. E isso muda tudo. Muda o jeito que você ora. Muda a forma como você espera. Muda até o jeito como você lida com suas dores. Você para de buscar saídas mágicas e começa a buscar presença. Você para de exigir respostas e começa a cultivar intimidade. Você entende que a maior dádiva não é a solução, é a comunhão. Porque quando o coração está cheio de Deus, a alma não se desespera, ela respira, ela crê, ela floresce até no deserto. E esse florescer não precisa de plateia, não precisa de aprovação alheia, não precisa fazer barulho, é discreto, é sagrado, é eterno. E sabe o mais lindo? O céu celebra isso, celebra cada vez que você diz amém, mesmo sem ver milagre. Celebra cada vez que você diz eu confio, com lágrimas nos olhos. Celebra cada vez que você decide amar a Deus pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele pode te dar. Esse tipo de fé faz o céu se mover. Esse tipo de fé transforma o invisível em realidade. E aí, quando você menos esperar, o cenário muda, a tempestade se aquieta, e o que era promessa se torna testemunho, mas não porque você correu, foi porque você permaneceu, porque você se permitiu amadurecer no processo. E agora você não é mais o mesmo. Você se tornou alguém que sabe onde colocar a dor. Alguém que já não precisa de garantias para caminhar. Alguém que descansa mesmo em meio ao imprevisível. E essa transformação é irreversível. Não há volta. Você entrou no vale como alguém que queria uma resposta. E sai dele como alguém que encontrou presença. Presença que acalma. Presença que guia, presença que sustenta. Esse é o verdadeiro recomeço. Não um novo capítulo qualquer, mas uma nova identidade. Porque quando Deus te chama para uma nova jornada, Ele não está apenas mudando seus passos. Ele está te transformando por inteiro. Seu olhar, sua forma de amar, sua maneira de lidar com o tempo, com a dor, com as promessas. Você já não é movido pelo desespero, mas pela esperança. Uma esperança que não depende do que você vê, mas de quem você conhece. E você conhece. Mesmo nas noites escuras, você sabe. Ele está aí, silencioso sim, mas presente. E quando ele fala, tudo se alinha não porque ficou fácil, mas porque agora você é outro, mais forte, mais profundo, mais inteiro. E essa inteireza não veio de vitórias fáceis, veio de quedas, de esperas, de noites em que só havia oração como abrigo. Você sabe disso, porque você viveu, porque você sentiu. E é por isso que hoje, ao olhar para frente, mesmo que tudo ainda esteja em construção, há algo em você que diz, eu não volto mais para trás. Há um momento em que o coração entende. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre aprender a caminhar com perguntas não resolvidas e ainda assim confiar. Você já percebeu que fé de verdade não é barulhenta? Ela não grita, não exige, ela sussurra, ainda que eu confio. E esse ainda que é poderoso, porque nele está embutido um amor que escolhe permanecer, mesmo quando tudo dentro da alma pede fuga. Você não precisa mais correr de você mesmo. A dor que você tentou enterrar grita por cura, não por esquecimento. E Deus não quer que você finja que está tudo bem. Ele quer te mostrar que mesmo o que foi quebrado pode ser renascido. Não como era antes, mas como algo mais bonito, mais puro, mais dele. O recomeço que Deus está te chamando a viver não tem a ver com retomar antigos caminhos. Tem a ver com descobrir novos territórios da sua própria alma. Territórios que você nunca ousou visitar porque acreditava que não era forte o suficiente.
mas você é. Não por mérito próprio, mas porque Ele decidiu caminhar com você até o fim. E quando Deus caminha com alguém, até o chão se curva em favor. Você vai começar a notar pequenos milagres escondidos na rotina. Um abraço inesperado, uma mensagem que te encontra no limite, uma canção que toca justo onde a alma precisava respirar. E você vai entender. Isso não é acaso, isso é o céu invadindo seu hoje. Deus não está esperando você se resolver para te usar. Ele te chama exatamente no meio do caos, porque Ele sabe que é ali onde os corações são moldados com mais verdade. Sem máscaras, sem religiosidade vazia, só vulnerabilidade. E onde há vulnerabilidade sincera, o Espírito age com liberdade. Essa liberdade vai te desconstruir. Você vai deixar de buscar fórmulas e vai começar a viver realidades. Vai parar de repetir frases que aprendeu e vai começar a falar com Deus como quem fala com um pai que entende cada silêncio. Porque Ele entende. Ele decifra o que você não consegue dizer. Traduz suas lágrimas como preces, interpreta seu cansaço como um pedido de colo. Você pode até se sentir sem forças, mas não está sozinho, nunca esteve. Você só estava se esquecendo de escutar com o coração, porque às vezes o barulho da dor grita mais alto que a voz de Deus. Mas a boa notícia é, Ele não para de falar. Ele apenas muda a frequência, e para ouvi-lo é preciso aquietar-se por dentro. Deus te convida a um lugar de descanso. Mas não é o descanso do corpo apenas. É o descanso da alma que para de lutar contra o tempo, contra a espera, contra a si mesma. Nesse lugar você aprende a soltar. Soltar o que te prende, soltar o que machuca, soltar o que pesa mais do que deveria. E você começa a perceber que há leveza disponível, mas ela só vem para quem se permite soltar o controle. Sim, você vai se decepcionar no caminho, com pessoas, com situações, até com você mesmo, mas nunca com Deus. Ele é a única constante quando tudo mais vira variável. Você pode até não entender os porquês, mas vai aprender a confiar nos praquês. Vai descobrir que o que parecia castigo era cuidado, que o que parecia atraso era preparação e que o que parecia fim era, na verdade, a abertura de um novo cenário. E esse novo cenário não começa com fogos de artifício. Começa com pequenos passos silenciosos. Começa com o coração dizendo sim de novo. Começa quando você escolhe acreditar mesmo sem ver. Deus não está te levando de volta para onde você estava. Ele está te levando para onde você nunca esteve, mas sempre foi o lugar que Ele sonhou para você. Esse lugar tem nome: inteireza. Inteireza não é perfeição. É paz interior em meio às imperfeições. É quando você pode estar no meio da tempestade e ainda assim dizer: eu sou dele, nada me tira disso. É quando sua oração deixa de ser um pedido e passa a ser uma entrega. É quando você olha para o espelho e finalmente se reconhece como alguém amado, inteiro e sustentado por uma graça que não depende do seu desempenho. Você está nesse caminho. Cada passo está sendo conduzido por mãos que veem além. E não importa quantas curvas, pausas ou desvios aconteçam, a promessa continua válida. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu cumprir. O que Deus começou, Ele vai terminar. Não há perda que o impeça, não há queda que o surpreenda, não há limitação que o limite. E Ele escolheu você, não para ser mais um, mas para ser um com Ele. Essa unidade transforma tudo. Transforma lágrimas em sementes, transforma esperas em crescimento, transforma dores em testemunhos. E quando o testemunho chegar, não será apenas algo bonito para contar. Será algo sagrado que ninguém pode tirar de você, porque foi vivido na carne, na alma e na fé. E aí você vai entender: valeu cada noite escura, cada oração em silêncio, cada dia sem resposta.
porque tudo isso te trouxe até o ponto mais importante da jornada, ser de Deus por completo. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma busca por sentido e passa a ser uma manifestação diária de propósito. Você se torna carta viva, caminho de luz, reflexo de esperança. E o mundo precisa disso. Precisa de pessoas que não carregam apenas palavras, mas presença. Você está sendo preparado para isso. Para ser presença, para ser ponte, para ser casa onde o amor de Deus mora e transborda. Não desista agora. Você está muito mais perto do que imagina.